Novembro 30, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Os falsos mestres. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Desvio dentro da igreja. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitas pessoas que não são crentes, que não são da igreja, falam mal da igreja por causa dos maus testemunhos que nós damos. Então nós temos que ter muito cuidado com os maus testemunhos, com aqueles que nós achamos que são os nossos mestres, não é? Aqueles que nós exaltamos, que nós consideramos. Temos que ter muito cuidado, é o que Pedro está falando aqui, porque muitos vão encobertamente introduzir doutrinas esquisitas dentro da igreja e, através deles, muitos de fora vão falar mal do caminho da verdade. E por avareza farão de vós objeto de negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não tarda. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, que ele chama de inferno aqui é Sheol, tá? É o lugar dos mortos, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou do mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão em cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado, deprimido da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Provérbios 16:4 fala: Deus fez tudo com uma finalidade, até os ímpios para o dia do juízo. Está repetindo aqui. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia, no caso é paixões da carne, né? E desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemadas as dignidades, desprezam a autoridade do Senhor. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, instinto animalesco, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o prêmio da injustiça pela injustiça feita, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Eles são nódoas e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Banqueteiam. Ele está falando de pessoas que fingem ser cristãos, pessoas que fingem ser de Jesus, mas que na realidade estão ali só para desviar, como o joio no meio do trigo, para confundir. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Filhos da maldição são malditos, os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Bossor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes
vaidades, coisas fúteis, enganam com as concupiscências da carne, os prazeres da carne, e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Nós somos escravos daquilo ou daquele que nos vence. Seja droga, seja um hábito ruim, né? Um sexo desenfreado, tudo que nós não temos condições de dominar é porque somos dominados, somos escravos. Tudo aquilo que nós não podemos dizer não quero, não vou fazer, não consigo, você é escravo. E se você é escravo, tem que se libertar. Porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Nem preciso explicar isso, né?